Hoje tem o Cruzeirão cabuloso em campo. Na briga pelo título do campeonato, o Cruzeiro pega o Juventude no Alfredo Jaconi às 4:30 da tarde. Cruzeiro não perde há 8 jogos. Vem de um empate sem gols, é verdade, contra o Fluminense no Mineirão. Enquanto o Juventude vem de 2 vitórias seguidas fora de casa, a última delas contra o Vasco, 3-1 em São Januário. Cruzeiro aproveita o tropeço do Flamengo e Palmeiras para seguir nessa briga matemática pelo título, como dissemos no bloco anterior. Na última vez em que o Cruzeiro visitou o Juventude lá no Alfredo Jaconi, foi na 38ª rodada, no ano passado, né, o Brasileirão de 2024. O Cruzeiro ganhou 1-0 para cima do Juventude. O Cruzeirão na Serra Gaúcha. Se tem o Cruzeiro em campo, a Itatiaia tá junto do cabuloso Emerson Pansieri. Já tô vendo o Pansieri no Alfredo Jaconi, já no local do jogo, gramado do Jaconi, né? A equipe jaconeira. O Juventude tem um gramado impecável e geralmente é aquela serração, não, serração não é um termo que eu gosto, aquela neblina. Hoje o dia tá bonito aí, hein, Pansieri? Um abraço. Boa tarde, Pansi. Boa tarde para você também, meu amigo Thiago Reis, Thiagão, Simões, Nath, Nação Celeste ligada aqui na Itatiaia. Dia maravilhoso, Thiago, 27 graus no momento, um sol bonito desde cedo, né? Desde as 6:30 da manhã já vinha esse sol aqui em Caxias do Sul. O Cruzeiro que chegou ontem à noite aqui na cidade da Serra Gaúcha, né? Das Serras Gaúchas aqui, a cidade de Caxias do Sul. Para a gente trazer, então, essa chegada do Cruzeiro, após a atividade de ontem, o Cruzeiro fez esse voo fretado até Porto Alegre. De Porto Alegre, os atletas seguiram aqui para Caxias do Sul, de ônibus, e o Cruzeiro volta ainda hoje, né? Após a partida nesse voo fretado. E aí, Thiago, vamos colocar esse problema, essa dor de cabeça que informávamos desde mais cedo aqui na Itatiaia, entrando ali no Acirantão, também nas nossas plataformas digitais, no site, no YouTube, no Instagram. Eduardo tá fora. Eduardo não enfrenta o Juventude. Tinha uma possibilidade até de fazer essa função no meio-campo, porque o Christian tá suspenso, mas o Eduardo tem uma lesão confirmada na coxa esquerda. Então aumenta, Thiago, o problema para esse duelo. Olha só, eu fiz a listinha aqui, ó. Christian, Matheus Pereira e Arroio estão suspensos. O Wallace está suspenso. E agora o Eduardo com essa lesão muscular na coxa que o tira do confronto contra o Juventude. Mas, em compensação, o Cruzeiro conta com o Matheus Henrique de volta após 45 dias. Vamos colocar com hoje 46. Ele é recuperado de uma fratura em 2 arcos costais do lado esquerdo do tórax. Concluiu transição, preparação física, fez 3 treinamentos na Toca da Raposa e foi acionado pelo técnico Leonardo Jardim aqui pro Alfredo Jaconi. Thiagão. Quem tá conosco no YouTube tá vendo ali atrás de você onde ficam as organizadas, né, do Juventude já preparadas. O Juventude não vem tendo grandes públicos no campeonato. Será que hoje, após as vitórias aí, vamos ter casa cheia, Pansi? A informação é que está sendo até fomentada aí com aquele ingresso popular. Sabe aquele vintão, Thiago? Vintão é bom, fica bem pago, 20. Vintão tá bem pago. Então, a expectativa é que tenha um bom público, mas a venda não deu aquela decolada, pelo menos até ontem. A informação, quando a gente chegava aqui, tinham 7.500 ingressos vendidos. Vamos ver. Boa, Pansieri, 12:41. Nath, essa ausência do Eduardo num dia que já não tinha o Christian pro meio campo. O que fazer? Vai no trivial, Matheus Henrique estando bem, entra ou cria uma outra alternativa pro técnico Leonardo Jardim, hein, Nath? Pois é, Thiago, uma situação complexa, né? Eu colocaria de toda forma, pra gente começar a desenhar esse Cruzeiro, eu acho que o Gabigol tem que ir na do Matheus Pereira, porque poderia ser uma possibilidade você colocar um outro meio-campista mais de armação e deslocar o Gabigol pra direita, mas eu não faria isso. Eu gostaria de ter o Gabigol ali nessa função do Matheus Pereira, flutuando, caindo de um lado pro outro, se aproximando do Caio Jorge, né? Numa dobradinha ali na frente. Eu acho que seria o melhor a
fazer. Aí no lado esquerdo, eu acredito aí que vai o Sinisterra, né? É a melhor opção. Ele era, inclusive, o titular ali do lado esquerdo desse ataque. Tem a velocidade, tem o drible, a jogada de linha de fundo, é o que melhor se configura. Na lesão dele, o Arroio também vinha assumindo essa possibilidade. E aí, para abrir lá na direita, seria o Eduardo. Eu acho que ele vai de Matheus Henrique. O fato do Matheus Henrique estar recuperado e ter sido relacionado é um bom indício, né? Até porque ele não teve um problema ali no joelho, né? Em panturrilha, enfim, algo que é uma lesão que demanda um pouco mais de preocupação, no sentido de já não entrar para jogar 90. A questão da costela, eu acho que ele, estando recuperado, ele não estando sentindo dores, tendo treinado normalmente, eu acho que está liberado, e a gente sabe que é um cara que tem características que se assemelham mais ao que o Christian fazia ali pelo lado direito. Ainda que a gente saiba, o melhor do Matheus Henrique foi visto como segundo volante, não aberto pela direita. Hoje é uma situação excepcional de muitos desfalques. Então eu iria com o Matheus Henrique, com o Gabigol e Caio Jorge, e com o Sinisterra aberto lá na esquerda. E é aquilo, Cruzeiro tentar fazer o melhor primeiro tempo possível, imprimindo um ritmo pesado, né? Um ritmo acelerado desde o início, fazendo um gol rápido, porque isso vai fazer com que a ansiedade, o nervosismo, a pressão para o lado do Juventude se torne ainda maior. Assim os espaços podem aparecer. A gente sabe que esse time do Cruzeiro, quando tem espaço, joga ainda melhor. E aí no segundo tempo, quem sabe com o Cruzeiro já com a vantagem no placar, ele pode começar a mexer, tira o Matheus Henrique para não jogar os 90, já que vem de um período aí de inatividade. Aí você pode colocar um outro meio-campista, você pode colocar o Japa, ou você pode colocar um outro atacante aí mais novo, o Kaique Kenji, muda um pouco a configuração ali, mas continua tendo velocidade pelo lado do campo. Eu acho que ele deve ir mais ou menos por esse caminho, é o que tem também para esse momento, né, Thiago? Ô Nath Fiuza, já vou falar com o Fabrício, que esteve em campo, sobre postura. Você falou aí do primeiro tempo, né, do Cruzeiro pra cima. Eu achei essa escalação, viu, Alexandre Simões Pansieri citou e a Nath corroborou, bem ofensiva, né, um Cruzeiro bem aberto. Matheus Henrique, o Jardim já disse isso, né? Entende que ele não tem a mesma intensidade do Christian e talvez até do Eduardo, mas dá a melhor qualidade com a bola. É o jogo ideal pra ele na Serra Gaúcha, lá é sempre difícil, né, Simões? O Thiago, eu acho que o Matheus Henrique, se tivesse tido o processo normal, talvez hoje ele fosse até titular no lugar do Lucas Silva, que sofreu uma queda de rendimento aí nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, mas sofreu essa lesão. Eu sou temeroso de colocar o Matheus Henrique, tá? Por um aspecto, o jogo do Juventude é muito físico. E o cara vem de uma lesão na costela. Tem um outro ponto, Matheus Henrique e Sinisterra são dois jogadores fundamentais jogando pelos lados nessa recomposição do Cruzeiro. O Cruzeiro teria uma recomposição comprometida, né? Sem poder contar com o Christian, e no caso o Arroio, que já não é um cara muito da recomposição ainda, vai evoluir muito nesse processo, mas é um jogo extremamente físico. O Juventude vai jogar a vida dele, principalmente ontem com o empate do Santos, com o empate do Vitória. Então, quer dizer, é uma partida em que o Cruzeiro precisa pensar nesse aspecto. Não é a tradição do Leonardo Jardim, não é a maneira que ele gosta de jogar, então não vai acontecer, mas eu pensaria até em 3 zagueiros, de repente, com tantas ausências que o Cruzeiro tem para poder formar ali seu setor ofensivo e ser meio de campo. Vamos ver como é que o Jardim vai descascar esse abacaxi, viu, Thiago? Mas é um grande problema essa escalação dele hoje, pela característica do jogo do Juventude, principalmente quando ele joga no Alfredo Jaconi. Hoje tem, hein? Hoje tem o Cruzeirão em campo às 4:30 da tarde nesse feriadão com transmissão da Itatiaia. Ô Fabrício Guerreiro, ídolo da torcida do Cruzeiro, qual deve ser a postura do Cruzeiro no jogo de hoje? Nath Fiuza, o Pansieri falava a respeito da escalação, né? Cruzeiro ofensivo, é um Cruzeiro pra cima, pra tentar liquidar essa fatura, ou um Cruzeiro mais posicional, esperando um pouco mais? Afinal de contas, Juventude tá desesperado, hein, Fabrício? Fala, Tiagão, beleza? Um abração para todos que estão nos acompanhando no Rádio Esportes. Então, Thiago, eu se eu fosse treinador, lógico, né? Jogaria aquela isca, né? Os caras precisando do resultado, jogando em casa, jogando para sair do rebaixamento, tentando dar aquela arrancada que deram o ano passado, viriam para cima, propor jogo, a gente encaixaria bem nesse estilo de jogo, né? A gente tem uma transição muito forte
né? E aí conseguiram os espaços aí para atacar as costas, principalmente dos laterais, enfim. Mas conhecendo o Léo Jardim, é difícil ele jogar assim. O Cruzeiro mantém um padrão de jogo, né? Jogando em casa, fora, aquela pressão alta, intensidade. Então, provavelmente, o Cruzeiro hoje deve fazer esse estilo de jogo, na pressão alta, tentando ir para cima e conseguir o resultado logo. Tomara, né, Fabrício? Tomara! Ô, Rubens Júnior, e o Juventude, como vem, hein, Rubinho? Hoje não, Juventude. Hoje não, Juventude. Na Serra Gaúcha, sou mais o Cruzeiro, viu, Rubens Júnior? Boa tarde. Boa tarde pra você, Thiago. Alô, meus amigos e minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o meio-dia com 51 minutos. O Juventude tentando, né, e com a corda no pescoço, se livrar de qualquer risco do rebaixamento, como foi na última temporada, né, Thiago? O Juventude, nas rodadas finais, acabou conquistando a permanência na Série A. Para o jogo, o técnico Thiago Carpini, o terceiro técnico da temporada, começou com o Roger Machado, depois foi com o Tencati. Várias mudanças do Juventude no decorrer do ano, não conta hoje com o Wilker e também com o Rodrigo San, que vai cumprir suspensão. Mudança na zaga, podendo reforçar esse meio campo com o Jadson ou até mesmo com o Mandaca. Assim, um provável time que vai se desenhando para esta tarde, com Jandrei, Luan Freitas, Abner, Jadson ou Mandaca e Marcos Paulo. Igor Formiga passou pelo Cruzeiro, Kaique Peixoto, a experiência do Nenê. Também o Marcelo Hermes passou pelo Cruzeiro. Outro conhecido é o Rafael Bilu, passagem pela Toca. E o Taliari, o Juventude antepenúltimo colocado, tem 32 pontos, 3 pontos do Vitória, é o primeiro time ali do Z4 e 4 do primeiro, longe da zona do rebaixamento. Longe não, muito próximo inclusive, né, Thiago? A coisa, ali tem o Santos com 37, Juventude tem 32, são 5 pontos de diferença, Thiago. É, Bilu, Hermes e Igor Formiga, misericórdia. Torcedor do Cruzeiro, hein, Thiago? Essa escalação aí é para o torcedor do Cruzeiro orar forte. Ô, Emerson Pancieri, bora escalar o Cruzeirão. Essa eu boto fé, hein, Pancieri? Você não existe, Thiago. Olha só, Cássio, o William, Fabrício Bruno, voltando da seleção, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, com o Lucas Silva voltando de suspensão e o Matheus Henrique dessa lesão que já falamos muito, né, das costelas, Gabigol, Sinisterra e Caio Jorge. É uma possibilidade, uma prévia. Não está confirmado que é esse time, mas é uma possibilidade com tantos problemas que já explicamos aqui no programa. Deixa eu fechar, Thiagão, com uma notícia para a Nação Celeste. 25 mil já vendidos para domingo, 8h30 da noite, com a capacidade aí do Mineirão, pelo menos preparado para 50 mil torcedores, portões abertos, esplanada, estacionamento às 5h30. Ainda dá tempo para a Nação Celeste comprar esse ingresso e passar esse incentivo. Duelo contra o Corinthians, é clássico do futebol brasileiro no domingão. Seu nome, seu bairro? Já vou ficar aqui e vou ver se eu vou dar uma serrotada ali numa marmita. Vai sim, meu garoto, vai na fé.